E estou aqui com o queridíssimo Sandesh Ferrari, tarólogo, astrólogo, quemético, e convidei-o para falarmos sobre algo que também muito me interessa e que eu estou estudando, que é o Senet. Tudo bom? Conheci Sandesh nos caminhos queméticos, descobrimos muitas coisas em comum. Uma delas, né, o conhecimento, o gosto pelo Senet, pelo Antigo Egito, e convidei ele para estar com a gente para falar mais sobre este jogo. Que jogo é esse, né? Porque tudo que é do Antigo Egito a gente tem um fascínio, existem mistérios, nada é só aquilo que aparenta Pelo ser. convite, né? Então, vamos aí. E convite de pessoas legais para falar daquilo que a gente gosta é sempre sim, né? Então, né, tô bem contente para a gente estar conversando sobre os mistérios do Egito. O que não falta no Egito é mistério, né? Alguns revelados, outros ainda embaixo das areias, assim. E o Senet, ele também, ele parece ter metade dele tá fora da areia, metade tá dentro da areia. A gente vai conversar sobre isso, que tem um lado dele super já conhecido, revelado, e um lado que ainda oculta muitas coisas, tem muitos mistérios, né? Um bom papo. Conversa entre jogos e oráculos, né? Ela acontece em várias culturas. E isso é uma conversa muito legal. De alguma forma, parece que esse lugar entre os jogos e os oráculos, né? Ele é um lugar íntimo. Eu acho que os jogos, eles sempre têm um objetivo, eles sempre têm uma série de coisas que vão acontecendo num jogo, né? A gente vai jogando lá, hoje em dia já os jogos de computador, antigamente os jogos de tabuleiros, jogos de cartas, né? Os jogos, eles têm um objetivo. E o processo de autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento, os caminhos espirituais, as jornadas, as peregrinações, elas também têm esse objetivo, né? Na astrologia, a gente tem um lugar que chama Casa 9 e tem uma energia do signo de Sagitário, que tem um lado sagitariano que adora diversão, alegria e festa, e tem um lado que é filosófico, evolução e desenvolvimento. Mesmo na própria astrologia, essas duas coisas às vezes ficam muito perto, né? A filosofia, o transcendente, a espiritualidade e a diversão, a alegria e o prazer. Eu acho que na história da humanidade, os humanos sempre deixaram mais perto a espiritualidade e a alegria do que distanciaram um do outro. Acho que mais recentemente a gente tem visto espiritualidades muito sérias, né? Mas eu acho que a espiritualidade, Deus esteve muito mais perto da gargalhada, né, do que da seriedade. E por isso acho que muitos jogos viraram oráculos e muitos oráculos viraram jogos, né, ao longo da história, né? Então, isso acontece com o tarô, que começa, né, com os jogos taroques, os jogos de cartas na corte europeia no século XIV, né, 12, 14, e evolui para um oráculo maravilhoso, incrível, fantástico. E isso também acontece em vários, mas às vezes também acontece o contrário. Lá na Índia, né, os rishis, os sábios indianos, criaram um jogo, né, para ser autoconhecimento, desenvolvimento oráculo, né, que é o Mahalila, e isso com o tempo acabou virando um jogo de diversão, escadas e serpentes, um jogo de tabuleiro que dependendo de onde eu caio, a energia sobe ou a energia desce e assim por diante. Isso acontece em vários lugares do mundo. Lá no Egito tinha um jogo chamado Mehen, porque o Egito adora serpentes, né? Essas cobras, essas serpentes começaram a gerar essa ideia de que é uma jornada. Ao longo do corpo da cobra e ao longo da vida da cobra, ela vai trocando de pele para poder viver. E a gente também vai crescendo, evoluindo. Então, tabuleiros começaram a ser criados, né, no formato de uma sequência de casas, e como se fosse um corpo de uma cobra para a gente chegar até a cabeça, até aonde a gente vai levar essa energia. E como a cobra tem essa energia também de proteção e de venenos, de saber onde é que a gente está acertando, onde a gente está errando, né, e essas transformações que vão acontecendo, os jogos de tabuleiro foram meio filhos e meio resultados disso. E vão aparecendo em várias culturas diferentes com essas inspirações de serem uma jornada. Então, e alguns arquétipos, né, são clássicos e aparecem em todos os desenvolvimentos de oráculos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma sensação de impotência que aparece no tarô lá, como se fosse o enforcado, a gente aparece lá uma sensação de impotência no Senet como a casa número 4. Às vezes tem lá no I Ching, né, a dificuldade inicial ou a insensatez juvenil lá nos chineses. A gente aparece, né, lá na astrologia a casa 12, uma sensação de impotência e também a parte da potência, a parte do amor e a parte da alegria
e a parte da realização, e a parte da prosperidade, são verdades universais dos seres humanos. E aí quando os oráculos começam a ser construídos, né, seja há 5.000 anos atrás ou há 500 anos atrás, né, seja um tarô ou um senet, o fato é de que o ser humano é o mesmo. O ser humano quer beijar na boca, quer ter as contas pagas no final do mês e ter colheita e ter o que comer, né, tem que dormir, tem que acordar, faz filho, né, e esses valores universais estão presentes, né, lida com primavera, verão, outono, inverno, 3 estações, 4 estações, hora de plantar, hora de colher, hora que não dá pra fazer nada. Isso aparece em todas as culturas. Não importa se eu sou africano, se eu sou asiático, não importa se eu sou um índio tupi-guarani, um asteca ou um viking. Interessante porque ele ganha notoriedade lá quando o Egito passa de pré-dinástico e começa a virar dinástico. Um dos primeiros faraós, né, que veio do sul do Egito, a parte alta do Egito, e foi em direção ao norte. O Egito é um país que é alto no sul e é baixo no norte. O rio Nilo, ele corre do sul para o norte, né? Então, assim, eu brinco aqui, como o norte é baixo e o sul é alto, o Egito é o primeiro lugar que a gente aprende que está em cima é igual que está embaixo, que está embaixo é igual que está em cima, né? E então, oficialmente, é o primeiro faraó que unifica tudo isso e que cria esse conceito, né, de união das duas terras. E não é só duas terras externas, ou o norte e o sul, em cima e embaixo, mas duas terras internas, né? Esse primeiro faraó foi Narmer. E Narmer, e brinca com esse som, né, de N e M, Narmer, né, e M e N. Então ali a gente já começa a brincar com esse som, que tem a ver com esse jogo, né, e ele já começa a aparecer em hieróglifos pré-dinásticos e nas primeiras dinastias. E esse jogo ele já começa a ser conhecido e praticado nessa época do Egito, né, e esse Egito que ainda nem tinha o formato faraônico e começa a se construir o Egito no formato faraônico. Então ele é um som, e ele também é uma ideia de jornada, e ele também passa a ser um jogo de tabuleiro. A princípio, essa jornada, esse tabuleiro, ele é um jogo, retangular, um tabuleiro que tem 30 casas, separados em 3 fileiras de 10 casas. A estrutura dele são 3 fileiras de 10 casas. Essa numerologia, esse formato, né, essa tecnologia, digamos assim, aplicada a esse tabuleiro, é uma informação muito íntima como os egípcios contavam o tempo. Então os egípcios separavam o ano em 3 estações, tinha plantio, colheita e época das cheias. As cheias inundavam de lama as laterais do Nilo para fazer plantio e depois ter a colheita. E durante as cheias também quando dava para poder transitar com materiais, do norte para o sul, do sul para o norte. E aí quando a gente fala de materiais, a gente está falando de, Egito é na época do bronze, né, então mesmo hoje em dia a gente está vivendo a época do petróleo, tudo funciona à base de plástico e petróleo, né. Então, mas houve uma época em que o mundo era a época do ferro, era a idade do ferro, e o Egito ele cresceu na época da idade do bronze. Lá fazia tudo funcionar. E para poder levar de um lado para o outro, é a época das cheias. E também as famosas grandes pedras para construir as pirâmides, e também colheita, e também plantio, e também tudo se resolvia na época das cheias, né. E aí quando não estava a época das cheias, era plantar e colher, eram as 3 estações. Então o tabuleiro ele já começa a ser organizado em 3 linhas, que representa as 3 estações. Os egípcios tinham dentro dessas estações os meses do ano, e os meses do ano tinham as semanas. As semanas egípcias, elas tinham 10 dias, não era semana de 7, era semana de 10. A própria organização egípcia de corpos e de espiritualidade é um sistema de 10 corpos, de 9, 10 corpos, se a gente vai usar o corpo mental, né, o que eles chamam de Khu, né, esse representa o corpo mental, mas o nome que representa um corpo, o corpo físico, né, o Ba, o Ka, todas essas forças desses corpos, né, que os egípcios tinham, né, eles são separados em 10, e a semana também é separada em 10. Depois a gente vai ver que também depois a gente usa uma semana de 7 dias, os indianos separam os corpos em 7, mas os egípcios trabalhavam com esse 10. E a gente vê aí que cada fileira tem 10 casas. E as 10 casas, como os 10 dias das semanas, como os 10 corpos, as 3 linhas, como as 3 estações do ano. Então, o Senet, ele tem essa relação muito forte, né, com o tempo. Né, com a medida do tempo, com a forma como o tempo passa. E medir o tempo e a forma como o tempo passa é a ideia original de jornada. Né? A jornada é exatamente, né, do nascimento à morte, né, uma energia divina ligada à sabedoria e também ligada ao tempo, né, e essa energia é chamada de Jahuti, né, os gregos traduziram isso como Thoth. O Thoth era o cara do tempo e era o cara da sabedoria, né, e ele era o cara que jogava Senet.
né, mitologicamente falando, né. Um jogo criado pelo próprio Sol, por Ra, né, uma forma de criação, um princípio de criação, né, e que as instruções dele foram criadas pelo princípio da sabedoria, que a gente pode traduzir gregamente falando como Thoth, né. E aí, então, esse princípio da sabedoria que criou todas as informações que a gente chama de deuses, né, traduzindo, aqui meio ocidentalmente falando. E aí, esse princípio de sabedoria, ele começa a jogar esse jogo, tem algumas passagens mitológicas em que o jogo vai aparecendo na história dos deuses, e ele vai jogando esse jogo exatamente para conseguir dias a mais no calendário. Ou seja, para conseguir aprofundar na jornada do tempo. E nesses dias a mais do calendário, né, a energia do céu e a energia da terra, o princípio do céu e da terra, ou os deuses do céu e da terra, se quiser chamar assim, né, Nut, a deusa do céu estrelado, Geb, o deus da terra fértil, né, eles conseguem gerar 5 dias a mais. O ano de 360, que é o círculo perfeito, se torna 365 dias. Nesses 5 dias, os famosos epagômenos, então, Set, Ísis, Osíris, Neftis, Horus nascem e abençoam, e a gente replica isso, né, num ano novo egípcio. A gente está falando de contagem de tempo. No mesmo jogo a gente está falando de diversão. No mesmo jogo a gente está falando de divindades, deuses, espiritualidade, mitologia. No mesmo jogo a gente está falando de celebração, de alegria, de festa, de réveillon. No mesmo jogo, a gente está falando de muitas coisas. Você mostrou várias imagens do jogo enquanto eu falava. Se você a gente percebe, é comum, não é uma regra sem exceção, tá, tem muitas exceções, mas é comum que as 5 últimas casas de todos os tabuleiros sejam desenhadas, e o resto não tanto, né. E por que Sim, isso? Exatamente para representar esses 5 dias a mais ganhos, né, quando esses 5 sim, epagômenos, esses 5 deuses, né, ganhos no tempo entre o céu e a terra. Então, é tão espiritual quanto jogatina. Era sempre do mesmo jeito, né, de manhã, meio-dia, de tarde, meia-noite, e combinado é combinado, o sol é a garantia da vida e da existência, mas a possibilidade de evolução é lunar. Né, e exatamente essa po o jogo ele contempla tanto as estações solares, como as casas lunares, né, as 3 linhas, né, e as 10 casas, exatamente criando esse equilíbrio luz e sombra. E exatamente por causa disso, que o jogo ele tem casas, né, claras e escuras, não todos os tabuleiros, mas muitos tabuleiros que você mostrou, dá para ver esse contraste como se fosse jogo de xadrez, é um tabuleiro com luminosidades e escuridades, vamos inventar essa palavra, exatamente para mostrar essa relação entre aquilo que é fixo e tem uma ordem, não dá para fazer acima de 30 casas, né, 3 linhas, 10, né, casas por linha, mas ao mesmo tempo, a gente tem as peças, e as peças são essa capacidade de fazer a jornada, de fazer o movimento, às vezes está ali, tô indo para frente, às vezes uma peça come a outra e volta lá para trás, e assim por diante, então tem todo esse movimento entre luz e sombra, né, e todo esse movimento entre Sol e Lua que faz parte inclusive do mito, né, quero continuar jogando meu jogo. Então ele começa como um jogo realmente de entretenimento, e é maravilhoso do Senet que ele não era elitizado. Então, os faraós tinham o Senet e aparecia nas tumbas, né, deles e levavam para o pós-vida, e os funcionários e todo e os agricultores e os trabalhadores. Tem alguns templos que no alto do muro lá em cima, né, tem um tabuleiro esculpido, porque os trabalhadores na hora do almoço iam lá para cima jogar Senet, né, em cima das paredes, em cima das tem ao mesmo tempo tabuleiros todos sofisticados da realeza, tem tabuleiro, assim, tipo, riscado na areia, né, preservado. Então, né, esculpido em pedra e coisa assim. Então assim, é pra todo mundo. É que nem a vida, né, você pode ser rico, você pode ser pobre, mas vida é para todo mundo tá vivo, né, e todo mundo vai morrer igual, não importa se tá rico ou se tá pobre. Então, aí o Senet ele tem essa coisa que é universal. Ele olha para o todo como Deus olha. É todo, não é uma parte, é o todo. Então ele é universal. E aí isso vai crescendo, vai evoluindo, vai desenvolvendo, e até que chega uma hora que, como o nome do jogo é um jogo de jornada, a tradução dele é passagem, um jogo de passagem, a gente vai passando, né, essa palavra passagem, essa palavra jornada também falava sobre a passagem para o próximo passo. Mesmo dia que eu troco de dente, que os hormônios fazem a gente crescer, em algum momento a gente morre. É só o próximo passo da vez da passagem da jornada. E aí muitas pessoas no Egito começam a jogar esse jogo, né, com a ideia de que ele vai incorporando ele com a ideia de que eu posso continuar me interagindo
com os invisíveis, com os mortos, né, através de estar jogando com eles. Então as pessoas iam lá, né, para onde estavam os mortos com os seus tabuleiros de Senet e jogavam, né, com a outra pessoa e dependendo das coisas que aconteciam no jogo, isso era interpretado como essa conversa, essa troca, essa comunicação. Num primeiro momento com os mortos e depois inclusive com os próprios deuses. Então eu estou conversando com os mortos, depois conversando com o invisível e com o transcendente, e utilizando para fazer essa conversa um instrumento, e ele então ele se torna um oráculo. Então, até aquele momento, as representações do Senet sempre eram 2 pessoas jogando, né, e depois desse momento, né, as representações do Senet passam a ser uma pessoa jogando o Senet, né, perto de uma parede, e não tem alguém do outro lado. Não tem o outro jogador, né. E aí do outro lado dessa parede aparecem os deuses, aparecem ancestrais, aparecem os mortos, isso começa a ser representado nas paredes. Isso começa a aparecer ali 14ª dinastia, décima se e a partir da 17ª dinastia, né, e 17ª dinastia, só para a gente se localizar, quando começa a aparecer os faraós que a gente fala mais famosinhos, né, como o próprio Tutancâmon e como o próprio, né, Amenófis. Akenaton, tal, né, e depois 19ª dinastia aparece Ramsés e tudo isso, só pra gente se localizar um pouquinho, mas a partir da 17ª e 18ª dinastia, ele já passa a ser representados no livro dos mortos. O nome verdadeiro, né, do livro, livro para ver a luz, mas ele passa a ser uma parte do livro. Hoje em dia, os cientistas, né, atualmente, separam as várias partes do livro em capítulos. E o Senet, ele está lá, 17º capítulo do livro dos mortos, a partir da 18ª dinastia, com inscrições funerárias, né? Ele já começa a aparecer nas inscrições funerárias desde a 12ª dinastia, mas ele faz parte do livro dos mortos a partir da 18ª dinastia, no capítulo 17, né? E vai aparecendo, e vai aparecendo, e vai aparecendo, 20ª dinastia, tudo tal, ele já é parte do equipamento funerário, né. Então, assim, precisa ter sarcófago, precisa ter semente. Né, então assim, faz parte do jeito como pensa para continuar a jornada, como é que é um tabuleiro, né, nesse tabuleiro tem peças, tem 5 peças para você, 5 peças para o outro jogador. Se o outro jogador é os mortos, ou são os deuses, ou se você está jogando com outra pessoa, né, as 5 peças do outro representam a vontade do outro, as 5 peças suas representam a sua vontade. Nessa conversa, né, você conta o que você quer, e o oráculo vai contar o que vai acontecer, né, e como é que é a melhor forma de lidar com isso. Então é nessa conversa com os mortos, com os deuses ou com outro jogador, você tem 5 peças e o outro depois, mais tarde, tinha ali do lado, né, outras culturas, Mesopotâmia, né, os sumerianos, os babilônicos, os assírios, e jogos com outras culturas fez com que muitos senets também, a partir da 18ª dinastia, aparecesse com, 7 peças para cada jogador. Em origem, eram 5 peças para cada jogador. Então, às vezes, né, um país, uma cultura que vai por, né, 3.000 anos evoluindo, claro que vai mudando um pouquinho as regras. Então, né, a gente tem aí está mostrando peças, altas e peças baixas, peças brancas e peças negras, né. E é exatamente essa a ideia, 2 conjuntos de peças, 5 peças originalmente, 7 peças a partir da 18ª dinastia. Os dados eram esses palitos aí, né, então quando tem 3 palitos para baixo e um palito para cima é um, né, 2 para baixo e 2 para cima, 2, né, 1 para cima e 3 para baixo, 3, né. E se aparece todos os palitos para o mesmo lado, né, isso representa o 6. Então, originalmente eram 4 palitos, você podia tirar 1, 2, 3, né, ou 1, 2, 3, 4 ou 6, isso, não tinha o 5. Depois eles já começaram a botar um palito a mais, um palito a menos, assim, e hoje em dia, se a gente até baixa um aplicativo de jogo de Senet pra jogar no celular, né, você vê que ele joga até dados, né, então mas dá pra jogar com dados, dá pra jogar com palito, mas dados é uma versão mais contemporânea, mais moderna, mais atual, né, que a gente joga hoje em dia os jogos de tabuleiro são comuns que a gente utiliza um dado. Tem algumas casas que protegem você de ser comido pelo outro jogador. Tem algumas regras que, se um outro jogador cai na casa onde você tá, você tem que trocar de lugar com ele, então você vai para trás e ele vem para frente. Então tem coisas que abençoam, tem coisas que amaldiçoam, no sentido de que se você tem um objetivo de andar rapidinho, às vezes a vida te diz vai mais devagar, volta aqui de novo, rever, né, antes de seguir adiante. Então, às vezes muda. Se tem ainda coisas na primeira linha, não pode sair do jogo pela terceira linha. Então significa que não adianta um pedaço teu estar super evoluído
evoluído se você não está evoluindo como um todo, né? Então, se a minha mente é super inteligente, mas minhas práticas são defeituosas, é importante que eu pratique tanto, não é só aprender, não é só conhecimento, tem que praticar, tem que isso, tem que... O jogo ele tem cheio de símbolos, né, nesse sentido. E o Uhum. objetivo basicamente é você andar pelas 30 casas e tirar todas as suas peças. O primeiro jogador que tira todas as suas peças pela última casa vence o jogo, né? A técnica básica é essa. Encontrar eles. Esse aqui é uma edição de uma empresa que tinha no Brasil, que fazia Senet no Brasil, um jogo, uma é, fábrica de jogos no Brasil, que não tem mais. E aí, ó, esse aqui tem símbolos Olha em que todas as lindo! casas, né? Então, Nossa! e esse é de papelzinho, né? Aqui tem um de madeira, você mostrou um tabuleiro parecido com esse, né? E eu passei os Lindo! símbolos para todas as casas aqui, né? Mas dá para fazer de vários materiais. Eu tenho uma maravilhosa amiga minha fez de crochê para feito assim, dá para ser feito de qualquer material, né? A ideia é conter a informação. O material não é tão importante quanto a informação, né? Mais Sim. importante a informação. No Senet, de um modo geral, na maior parte dos jogos, como eu falei, né, as últimas 5 casas é que tem desenhos bem específicos. A gente tem uma casa que representa, né, a beleza, o prazer, essa energia próspera, essa energia. É uma casa que chama Nefer, que é beleza. Cada uma das casas tem uma bênção de uma divindade. Essa aqui é Het-Heru, essa aqui é Hathor, né, que é prazer, é beleza, é conforto, é tudo de bom, é doce, é mel, é uma vida com canela e maçã, né? Então, isso aqui são todos os prazeres da vida, e exatamente quando a gente precisa cair aqui para poder ter acesso ao final do jogo, porque sem um pouquinho de prazer, quando você morrer, os deuses vão te perguntar: você fez o mundo um lugar melhor? Você vai dizer, na medida do possível, sim. E ele vai te perguntar: e isso te incluiu? Né? Então, você levou amor para o mundo e você encontrou amor no mundo? E essa casa fala desse lugar. Isso que eu falei é uma tradução bem livre, mal feita, de uma passagem do Livro dos Mortos, mas é uma das perguntas que é feita, né, para o espírito. Então, aqui tem que ter beleza para valer a pena ter vivido, né? E a gente tem Maravilhoso. outra. A casa seguinte é a casa das águas, né? Inundação. Quando a gente cai aqui, a gente volta lá para a casa do renascimento, né? Que tem a ver com os sapos e coisas assim, com a energia da deusa Raquete, que é o renascimento. Mas aqui é Hapi, é as águas, né? Depois a gente Uhum. tem uma casa que tem um símbolo de 3, né? E que é a casa das 3 verdades. E essas 3 verdades nessa casa representavam o movimento das 2 Maats, das 2 energias de justiça, onde o coração era pesado de um lado e do outro, e tinha a energia da sabedoria do Thoth, que anotava o terceiro Neteru, né, as 2 Maats, né, e o terceiro Neteru, que julgava, que olhava se o coração estava pesado ou estava leve ao longo da vida. Isso faz parte também dos mitos, né, egípcios, é aquele momento da pesagem do coração. Depois a gente tem as energias de luz e sombra, a energia do 2, aí é 3, aqui é 2. Aqui para sair do jogo precisa tirar um 3 perfeito. Aí a gente anda 1, né, 2, 3 e consegue sair, né. Aqui precisa de um 2 perfeito, né, para poder sair. Aí 1, 2, aí consegue sair do jogo. São as últimas 5 casas. E esse 2 representa toda essa energia de Alto e Baixo Egito, do encontro dentro e fora, em cima e embaixo, é Sematal, é a união das 2 terras, né. E quando a gente Nossa, consegue fazer essa união, né, de céu e terra, a gente consegue chegar na casa 1. 1 é o próprio falcão, é o próprio Horus, é o próprio Ra, é o próprio Montu, todas aquelas cabeças de falcão que chegam no objetivo, que consegue fazer a justiça, que vence a maldade, que ganha as bênçãos, é essa energia da proteção máxima, né? É o 1, é a unidade, porque a dualidade virou unidade e a gente consegue sair do jogo. Então é comum que a unidade, a dualidade, o trino, né, a chama trina, essa energia, né, ternária, né, a inundação e a beleza, né, junto com o renascimento, sejam as casas mais desenhadas nos jogos. Todas as outras áreas são mais raras de serem desenhadas, mas essas basicamente são as que estão desenhadas em praticamente 100% dos tabuleiros encontrados. O primeiro dia do calendário representa Jahut, Tote, que é a sabedoria, né? O primeiro mês do calendário tem o nome de Jahut, Tote, a sabedoria. O primeiro que nasce do início dos princípios é Tote, Nut, sabedoria. Então, a primeira casa precisa ser associada a Tote, à sabedoria, ao conhecimento. É através dele que tudo nasce, senão não começaria o jogo, né? Então a gente sim. tem Nate, né, representando essa energia da grande mãe, Maat, a própria justiça, né? O 30, né? Isso aqui é 10 mais 10 mais 10, é 30 em egípcio, né? Então a gente tem toda essa energia, né, dos 30 juízes que julgam a alma, né? Prosperidade, saúde,
estabilidade, né, todos esses símbolos vão dizendo alguma coisa que acontece dentro dessa casa, né. Pegar a barca de Ra, ter pão, encontrar incenso, né, poder fazer as libações, as purificações, tudo isso representam pedacinhos do nosso da nossa jornada aqui, né, o nó de Ísis, a protetora do Baixo Egito, a protetora do Alto Egito, né. Então, assim, o abutre, a cobra, tudo isso vão trazendo símbolos, né, a própria símbolo a Anke, a vida, o sol, as bênçãos, né, o papiro, né, Ábidos, que é um lugar sagrado dentro da cultura egípcia, uma cidade sagrada, né, onde tem lá o Osírion, então tudo isso está representado, né, Anubis, né, a Lótus, tudo isso, nos papiros, desculpa, né, tá tudo isso representado aqui no jogo. A gente vai jogar o jogo primeiro, tu vai lavar tua mão, né, então tu lava tua mão, tu lava teu Certíssimo. rosto, né, e lava, né, as tuas alturas pet, lava teu coração, teu hábito, né, tá, e lava o umbigo, lava, né. Então primeira coisa, limpa o ambiente, purifica, passa incenso e tudo, tal, assim, primeira coisa, purificação. Segunda coisa, reza, orar, né, fazer os duá, né, torna esse lugar e esse momento sagrado, né, se conecta. Terceira coisa, qual é a sua intenção? Você está jogando para quê? Para você poder interpretar o que sai no jogo, você tem que ter um objetivo pelo qual você está jogando para entender por que que deu essa resposta. E aí você precisa intencionar. Você está jogando para quê? Você quer resolver o quê? É a jornada do morto? Ou é a jornada da tua prosperidade? É a tua jornada de amor? É a tua jornada de saúde, evolução, desenvolvimento? Qual é a sua intenção? E aí a gente joga e interpreta os significados. Então, com esses 4 passos, né, purificação, oração, intenção e interpretação, a gente pode usar sim, respondendo a sua pergunta, esse jogo como parte, né, como instrumento, né, de desenvolvimento pessoal. Era um jogo que foi jogado durante 3, 4 mil anos, né, e que depois que o Império Romano entra e depois a coisa começa a diminuir, diminuir, e ele passa um tempo que ele não é jogado. As regras foram perdidas, a clareza o que era perdida. Os achados arqueológicos de milhares de tabuleiros ao longo da história, né, fizeram que esse precisasse ser relembrado, reinterpretado, retraduzido, né, as instruções e como é que funcionava, o significado de cada casa. Algumas casas elas são muito raras de achar. Alguma coisa falando sobre aquela casa. A casa 4, por exemplo, né, é uma das mais essa aqui, a casa 4 é uma das mais raras de achar algum significado dela, né. Então, assim, a maior parte das tabuleiras ela tá vazia, não tem nada lá, né, e não se fala nada, nenhuma parede, nenhum texto num sarcófago, nenhum pergaminho, ninguém deixou uma dicasinha escrita. Então, algumas casas são muito difíceis, né. Timothy Kendall, que é um arqueólogo e que, assim, 25 anos, curador do Museu de Boston, formado em Harvard, né, assim, autor de vários livros e que passou muito tempo envolvido com o significado de símbolos, traduções e artefatos egípcios, é a nossa versão, né, mais, atual e mais comum de como a gente joga o jogo. Mas ainda assim, né, não foi um egípcio de 5 mil anos atrás que sentou do meu lado e me contou como é que se joga, né. Eu tenho uma versão, né, por um egiptólogo, cientista, arqueólogo, que faz trabalhos até hoje de escavação lá na Núbia, lá no Egito, atuante, que em 1978, né, e que vive dentro de um museu, convivendo com peças egípcias de manhã, de tarde, de noite, madrugada, um dos curadores, né, do museu de Boston, 25 anos da vida dele, né, ele entendeu Nossa, que assim ele compreendia que deveria ser. Ainda assim, é a nossa versão atual de algo muito antigo, né, e a nossa forma atual, e ele é tão atual e tão antigo exatamente por causa disso, porque a gente tem esse olhar, né, do mais perto possível, de alguém com o máximo de confiabilidade possível, que deu a tradução ou a versão que a gente utiliza hoje de instruções. Eba. exato. Então, muito obrigada. Foi riquíssima essa live. Assim, estou encantada. E tá aqui o convite para a gente trazer esse curso de Senet. Né? Eu sou apaixonada por oráculos, desde que eu me entendo por gente. E deixo aí para você se despedir, o que você quiser trazer do seu trabalho, enfim. Eu quero agradecer o convite, já está aceito o convite para a gente falar de Senet, dar curso de Senet, né, tá ótimo, vou adorar viajar com você, vai ser um prazer imenso viajar, né, para a gente poder fazer os doar, fazer as orações, né, tá lá, né, honrando como
como esses princípios, como esses deuses foram honrados ao longo de toda essa história, né, muito, muito, muito bom. Só quero agradecer a oportunidade e dizer para, né, para todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, curte, né, o Via Paganos, né, comenta, se inscreve, porque a gente vocês sempre vão ser informados. Eu tenho um canal, né, também no YouTube, Sandesh Ferrari, eu tenho palestras que eu estou dando agora sobre 2024, o ano de Saturno, o ano do dragão no horóscopo chinês, 8 na numerologia, né, a carta da justiça no tarô, então assim, onde a gente está informando, então, né, busquem a ideia principal é permaneçam em suas jornadas, né? Vai, segue, evolui, cresce, desenvolve, encontre a sua forma, né, de ir para frente, de dar o próximo passo. Permaneçam em suas jornadas. Tenham o nome que ela tenha. Permaneçam em suas jornadas, né? Vai adiante. Esse é o grande conselho que norteia a minha história.